Boa noite, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Enquanto as crianças vão saindo, estou feliz de estar aqui de novo. Já senti um apoio muito forte aqui, eu achei isso demais. Já me ajudou muito. Estou com meu novo instrumento de trabalho aqui. Obrigado, pastor. Uma bênção na minha vida. E o assunto que nós vamos falar hoje, nós já falamos bastante hoje. Normalmente eu combino com o Gabriel algum louvor que tenha a ver com o assunto, mas dessa vez eu não falei nada com ele e tudo foi em volta daquilo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o coração. E eu quero que você abra sua Bíblia num versículo muito conhecido, lá em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Amém? Você conhecia esse versículo já? Acho que já, né? Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou ler mais uma vez, para fixar na sua mente. E se você quiser, decore esse versículo que vai ser muito bom para você. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Eu louvo ao Senhor, Pai, eu te agradeço por estarmos aqui. Obrigado pela tua igreja, Pai, obrigado pela tua palavra que nos transmite tanta paz, tanta alegria, tanto renovo. Obrigado pelos louvores, Pai, que nós podemos lançar diante do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada ministério que está funcionando e por tudo que o Senhor tem falado através de outras pessoas, através da sua palavra para nós, Pai. Nos ajude, Pai, a compreender mais a sua palavra. Nos ajude a buscar mais a sua palavra, Pai, para sermos mais parecidos contigo, Deus. Abençoe cada um que está aqui presente hoje, que o teu Espírito esteja falando conosco, Pai, nos ajudando a viver de maneira digna neste mundo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já foi assaltado? Levanta a mão. Ixi, tem bastante gente, hein? Não esperava por isso. Até que aqui não é tão comum ainda, né? O Gabriel era expert no assunto, né? Acho que o pastor Tia se lembra, toda semana ele voltava, eu fui assaltado. Mas algumas pessoas aqui já foram assaltadas. E eu não sei se aqui eu nunca fui assaltado, nunca fui. Mas eu não sei se aqui tem esse mesmo costume, mas em outros lugares que eu já passei, eu já percebi que tem uma frase que os assaltantes sempre usam quando eles te abordam. Eu não sei se aqui é a mesma frase. A frase é: perdeu, perdeu, perdeu. É isso mesmo? Muitas pessoas já passaram por isso. E eles chegam e falam: perdeu, perdeu, perdeu. E aí você tem que passar as coisas que você tem. Entrega, entrega mesmo. Entrega o carro, entrega a carteira, entrega a bolsa, o que você tiver, entrega, porque vai ser melhor. E de fato, perdeu. E essa palavra, ela tem um certo poder na nossa mente. Quando a pessoa chega e fala assim: perdeu, você fala: não posso fazer mais nada. E isso acontece de fato. Mas não somente no assalto, mas como nós ficamos tristes, angustiados quando nós perdemos alguma coisa. Eu lembro que furtaram, né? Roubaram a casa da minha mãe por 2 vezes. E eu lembro a cara de desolação dela. Roubaram o videocassete naquela época. Lembra do videocassete? Roubaram o videocassete, fizeram aquela auê na casa e tudo mais. Eu lembro quando eu cheguei aqui na minha casa também, né, próximo do meu aniversário, chegando do trabalho, a Alessandra lá na frente, desolada, com a Tina lá do lado dela, a Andréia, que tinha entrado na minha casa. Levaram muitas coisas de lá, até máquina de lavar, levaram no braço a máquina de lavar. E a gente olha tudo isso e a gente fala: poxa, é difícil perder as coisas.
Ninguém gosta de perder. Mas essas coisas que nós perdemos, nós conseguimos recuperar todas elas. Com o trabalho, com a bênção do Senhor, nós conseguimos recuperar. Essas coisas são preciosas para nós, nós temos zelo por elas. Né? O carro, a gente compra o carro, vou colocar no seguro, porque eu zelo pelo meu carro. A bolsa, você anda sempre com a bolsa na frente, para não ter nenhum tipo de perigo de algum trombadinha vir e pegar a sua bolsa. A carteira, quando eu ia para São Paulo, o pessoal falava, põe a carteira no bolso da frente, para não ter problema com isso. Eu colocava a carteira no bolso da frente. Eu já vi muitos especialistas falando que quando você está com o celular na rua, não fica olhando suas mensagens na rua, né? Não fica olhando para o celular tanto. Isso seria ótimo se a gente fizesse. Mas as pessoas não fazem. A gente perde essas coisas, mas tudo isso nós podemos recuperar. Tudo isso com o trabalho, com o esforço, com a bênção de Deus, nós podemos recuperar. E faz falta, mas nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos essas coisas novamente. Mas o texto que nós lemos aqui, o versículo 23 do capítulo 4 de Provérbios, diz que acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, você vai perder o seu coração. Nós não gostamos de perder. Ninguém gosta de perder. As pessoas não têm isso dentro delas. As pessoas gostam de ganhar. Aquela pessoa que disse que o importante é participar, né, não sei o que ela estava pensando na hora. Porque normalmente as pessoas gostam de ganhar. Quem entra para competir quer vencer, quer ganhar. Poucas coisas nós gostamos de perder, né? A timidez, alguns quilinhos. Mas normalmente a gente gosta de ganhar. E quando a gente perde, a gente fica muito mal. E o versículo nos diz que acima de todas as coisas que nós guardamos, que nós não queremos perder, deve ser o coração. Se você gosta de ganhar todas as coisas, você gosta de ganhar no par ou ímpar. Eu sou corintiano, eu não sei muito o que é perder. Mas você que é São Paulino, palmeirense, sabe o que é perder. Acima de todas essas coisas, guarde o seu coração, senão você perde. E quantas vezes eu li esse versículo, tantas vezes já passei por esse texto, e eu não parei para pensar muito a respeito disso. De que se eu perder o meu coração, eu continuo vivendo sem ele. Porque nesse texto nós não estamos falando simplesmente desse órgão que está aqui dentro do peito, que fica pulsando, né, para bombear o seu sangue e tudo mais, mas ele está falando exatamente sobre o centro da sua vida, a essência daquilo que você é. Se você bobear, se você não guardar, você vai perder isso, e vai continuar vivendo sem essa essência de vida, e viver sem essa essência de vida é o inferno. E muitas pessoas estão vivendo assim. É triste quando nós pensamos em perder alguma coisa. É triste quando nós pensamos em perder alguma coisa que é muito importante para nós, ou que é essencial para nós. Ontem eu fui fazer uma visitinha, doutor Antônio lá, e conversando um pouquinho com ele, e aí eu descobri que tem uma amiga chamada Glaucoma, que está querendo me pegar. E ele disse, você vai usar esse colírio aqui, e provavelmente para o resto da vida, porque se você não cuidar, você pode ficar cego totalmente. E você pode ir em qualquer lugar do mundo que isso é irreversível, não tem como voltar mais essa visão. Eu ouvi isso e eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu perder a visão, isso me assusta, só de pensar nisso. E eu quero que você tenha essa mesma mentalidade sobre perder o seu coração, sobre perder a essência de quem você é, sobre viver sem essa proteção daquilo que você é. Viver sem o coração é terrível. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas provavelmente você já ouviu falar. Fulano não tem coração. Já ouviu isso? Tal pessoa não tem coração, porque ela não sabe guardar o coração. E isso nos mostra por que nós temos que guardar o coração. Sabe por quê? Primeiro, nós temos que guardar o coração, porque nada substitui o coração. Não há nada que possa substituir o coração. Quando nós falamos de, fulano não tem coração,
Eu lembro de muitos casos que já passaram pelo nosso país, nos noticiários, né, nos jornais, e provavelmente muitos deles, das quais eu estou pensando agora, você também lembra. Eu não sei se você lembra dos Nardoni, lembra? Daquela família. O pai daquela menininha tinha coração? Fala sobre a corrupção que acontece no nosso país hoje, e que nós vemos muitas pessoas sendo descobertas com milhões nas contas fora do país, enquanto nós conversamos com algumas pessoas, né, de outras cidades, que há hospitais que não têm médicos, e que as pessoas ficam lá e morrem nas filas dos hospitais, e outras pessoas falam, não, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de alguns milhões a mais. Será que essas pessoas têm coração? Eu estava falando com a Alessandra ontem, ela me mostrou uma foto de uma criança que estava desaparecida em São Sebastião, não sei se alguém viu isso aqui, e aí, procurando a criança, encontraram a criança num terreno abandonado, morta, com sinais de espancamento, e a principal suspeita quem é? A mãe. Essa pessoa tem coração? E aí eu começo a lembrar desses casos, de outros que já passamos, Mércia Nakashima, Eloá, a Suzane von Richthofen, e lembro de todos esses, e aí, às vezes nós esquecemos de alguns outros que já passaram, porque vão chegando tragédias novas, e nós vamos esquecendo, e eu olho para tudo isso, eu me pergunto, onde nós vamos parar? E a resposta para isso é simples, nós não vamos parar. Não vamos parar. Porque em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo dá uma lista ali sobre como seriam os homens nos últimos dias. Ele diz que os homens seriam caluniadores, mais amantes do mal, gostariam mais dos prazeres do mundo do que das coisas de Deus, seriam mentirosos, abusivos. É uma lista enorme. E quando eu olho aquela lista, eu percebo que nós estamos chegando nesses dias. Nós somos a geração mais bonita de todos os tempos. Você olha para o seu lado aí, tem gente linda. Né? Antigamente tinha uma divisão bem certa assim, na televisão. Você olhava para as pessoas da televisão, as mulheres, falava, poxa, aquela mulher lá, mas é que ela está, né, totalmente maquiada. Hoje em dia não tem mais essa diferença. Você olhava os homens dos filmes, né, aqueles caras bombados, sarados, e falava, ixi, ó, hoje em dia no meu trabalho tem um monte. A geração mais bonita que nós já passamos por essa terra, mas ao mesmo tempo é a geração mais feia por dentro, que não se importa com o próximo, que não se importa em fazer nada para ajudar outras pessoas, não há frutos, não importa com as pessoas. E aí, diante dessas coisas que eu estou falando, sobre essas tragédias que aconteceram, eu pesquisei um pouquinho sobre isso, e quanto mais você pesquisa, mais você vai ficando chateado com as coisas, você vai ficando triste, abalado. Né, sobre o caso dos Nardoni, a Isabela, ela já vinha apanhando no carro antes de chegar no apartamento. Ela desmaiou 2 vezes dentro do carro, porque apanhou do pai ou da madrasta. E aí eu vejo algumas entrevistas sobre algumas pessoas falando sobre esses casos, né, falando sobre o caso dos Nardoni, falar, se eu pudesse, eu prestava meu apartamento para jogar eles por baixo também. Ou você já viu alguns casos de pessoas que pegam bandidos na rua e amarram no poste, agora vão matar também. E a gente olha tudo isso e a gente fala, puxa, o que está acontecendo? E aí, em vez de eu simplesmente ser a vítima, eu olho para aquela pessoa que fez aquela maldade e eu falo assim, eu queria fazer o mesmo com ele. E aí eu não sou mais a vítima da situação. Eu começo a me tornar colega de trabalho dele. Porque eu quero fazer o mesmo que ele fez. Aquilo que eu estou chorando, aquilo que me faz chorar, é aquilo que eu quero fazer para o próximo. E eu percebo que o meu coração está indo embora. Eu estou perdendo o meu coração. E você consegue imaginar nós chegando em uma geração inteira sem coração? Onde chegaria isso? Qual seria o resultado disso? Por que nós devemos cuidar do nosso coração? Guardar o nosso coração? Porque isso vai além daquilo que nós pensamos. Sobre esse mesmo caso do Nardoni, eu vi
um testemunho de um outro rapaz, que não tinha nada a ver com a história, mas eu vi a história dele na internet, ele falando que estava com a filha dele naquela mesma fase, naquela época, e a filha dele é 220 para lá e para cá, e ele foi na casa de um amigo e brincando, a menina brincando, e ele, né, ó, para com isso, e ela não parava. E ele continuava conversando e ela não parava, e ele foi, ó, eu vou levantar aqui e a coisa vai ficar feia. E ela continuou brincando e tal, e quando ele levantou para ir lá corrigir a filha, ele disse que ela olhou assustada para ele, encostou na parede e falou assim, não pai, não me joga pela janela não. E a gente observa isso e fala assim, como que isso chegou no coração de uma criança, que não tinha nada a ver com a história? Simplesmente porque as pessoas têm perdido o coração, e aí outras pessoas são afetadas. Na visão de uma criança, os pais são os heróis. Né, eu vejo a minha filha, a Alice, a menorzinha, até mesmo quando eu repreendo ela, e aí eu dou uns tapinhas nela, e ela chora, e onde que ela busca proteção? No próprio pai, ela vem e me abraça, porque essa é a imagem que ela tem, é a imagem daquele que me protege, daquele herói. E aí as pessoas vão perdendo o coração, e aí acaba afetando uma criança de que não vê mais o pai como herói, mas sim com a possibilidade que meu pai vai me jogar da janela também. Guarda o seu coração. Cuidado para não perder o seu coração, porque não há nada que possa substituir o seu coração. Quando você perde o seu coração, você fica insensível para as pessoas, para a dor dos outros, para aquilo que as pessoas estão passando. Cuidado com isso. Perdeu o coração, perdeu tudo. Sabe por que mais nós devemos guardar o coração? Porque o coração é enganoso. Ele é enganoso. Esse texto nos diz para guardar o coração, e essa palavra não é somente de guardar, de colocar dentro de uma caixinha, mas também de zelar, de proteger. E Jeremias capítulo 17, versículo 9, você também conhece esse texto, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele é desesperadamente corrupto. E esse é o coração. E se você não proteger, se você não zelar, se você não guardar o seu coração, ele vai te enganar. Ele vai trazer para você sentimentos das quais você não deveria ter. Ou você, falando sobre esses bandidos, você acha que alguma vez já passou pela sua mente, tomara que morra. Aconteceu não sei o quê, e aí a polícia acabou matar. Foi tarde. Já passou isso pela sua cabeça? O coração vai querendo te encher desse tipo de sentimento. E nós olhamos as pessoas como se nós fôssemos muito melhores que elas. Porque o coração enche de orgulho. E aí eu tenho uma visão de mim muito diferente daquilo que eu realmente sou. Eu acho que eu sou muito mais do que aquilo que eu realmente sou. Você não é o paizão que você pensa que você é. Você não é a esposa maravilhosa, perfeita que você pensa que você é. Mas no coração, nós vamos achando que nós somos tudo isso e um pouco mais. E aí nós olhamos para essas pessoas e desejamos a morte delas. Cuidado com o seu coração, ele é enganoso. Se nós chegássemos para qualquer um deles, para qualquer um desses que tiveram esses casos absurdos no Brasil e perguntasse, o que você é? O que você é? Ele diria, eu sou um ser humano como qualquer outro. E a gente olharia aquilo lá e falaria, não, como eu? Jamais. Mas é um ser humano como qualquer outro. É carne. É a mesma raça. É a mesma espécie. Sabe qual é o problema? Não guardou o coração. Deixou com que outras coisas fossem entrando no coração e estragasse a sua vida. E nós já vimos muitos e muitos e muitos casos de coisas terríveis acontecendo. O Roger sabe muito mais do que eu sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente tem esse sentimento ruim. E às vezes nós fazemos uma cara de que nós nunca tivemos esse sentimento, né? E aí isso me mostra que o coração está mais distante ainda do que eu pensava.
porque ainda tem a coragem de fazer como se nunca tivesse sentido isso. Cuidado com o seu coração. Se perder o coração, você vai perder tudo. Nós devemos guardar o coração, porque dentro dele nós guardamos aquilo que é de mais precioso para nós. As pessoas que nós mais amamos, guardamos no coração. Aquilo que nós temos mais afeto, nós guardamos no coração. E se eu não guardar o coração, aonde eu vou guardar essas coisas? Para quem que eu entrego o meu coração? Para onde que ele vai? Ontem, na igreja sede, nós vimos um noivado. E foi lindo, foi maravilhoso. Né? O menino lá passou um vídeo, a menina assistindo, o pessoal assistindo, e ele foi lá, se ajoelhou diante dela, pediu ela em casamento, entregando o seu coração para ela. E foi lindo, realmente foi lindo. Mas por muitas vezes nós não percebemos que nós não entregamos o nosso coração apenas para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Nós entregamos o nosso coração para muitas outras coisas e muitas outras pessoas. O Salmo 118, versículo 8, né, mais conhecido como versículo central da Bíblia, diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Isso quer dizer que por muitas vezes nós entregamos o nosso coração para algumas pessoas que não vão saber usar o coração. E elas vão afetar, e elas vão trazer muitas e muitas coisas que não são boas para nós. Quando nós nos apaixonamos, nós nos entregamos o nosso coração, nós entregamos aquilo que é de mais precioso para nós deixamos o terreno aberto. Né? Imagina um terreno e ele está aberto, agora você faz o que você quiser comigo. Porque eu estou entregando o coração para você. Só que ao mesmo tempo, enquanto esse terreno está aberto, muitos podem vir e jogar o entulho que quiser lá. Porque ele está disposto a receber tudo aquilo que vem. E como eu disse, nós não entregamos o nosso coração apenas para a esposa, para o marido, para os filhos. Às vezes nós entregamos o nosso coração para um programa de TV. E tudo aquilo que aparece ali, eu vou tomando como verdade. Eu entrego o meu coração para o Facebook, né? E eu fico esperando para ver quantas curtidas que eu vou ter ali. Ou então eu uso aquela ferramenta para expressar a minha raiva de tudo que eu estou sentindo na vida. Eu entrego o meu coração para alguns amigos que não são tão amigos assim. E que por muitas vezes vão fazer com que os outros relacionamentos que eu tenho se tornem ruins. Onde você tem colocado o seu coração? Para quem você tem entregado o seu coração? Enquanto nós entregamos o nosso coração para aquilo que não é tão precioso, para a TV, para a internet, para outras pessoas, para as coisas que eu tenho, para o dinheiro, aquilo que é mais precioso, que realmente é precioso, que nós guardamos no coração, sai e vai para outro lugar. E não fica mais na gente. Porque nós damos valor àquilo que não tem valor. Como é que está o seu coração? Tem guardado o seu coração? Ou será que ele já está sendo destruído aos poucos? Aí quando eu não guardo o meu coração, eu começo a agir como uma máquina. Já viu pessoas frias, que não se importam com o sentimento da outra? E sabe o que é pior? Pessoas religiosas e frias. Porque elas têm o mandamento, elas conhecem a Bíblia, elas conhecem aquilo que Deus quer para elas, mas ao mesmo tempo aquilo não faz efeito para elas. Aquilo está na mente, no intelecto ela sabe sobre todas as coisas que deve fazer e como deve agir. Mas quando chega diante do outro, ela age como uma máquina, com regras pré-programadas, não com sentimentos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem alguns slogans, né, para você que tem mais que 30 anos, como eu. Vamos ver se você consegue me ajudar a terminar cada um deles. Essa geladeira aqui não é uma Brastemp. De mulher para mulher. Até você que não bebe, qual que é a cerveja número 1? Qual que é?
Você sabe sim, você para de falar. Essas coisas ficam na nossa mente, não que isso vai fazer algum efeito na nossa vida, não que isso vai transformar o nosso cotidiano, não que eu penso nisso, né? Poxa, realmente a Marisa é de mulher para mulher, eu vou lá porque vai ser um contato especial, né? Uma mulher, nada disso, mas simplesmente está aqui. E as pessoas que agem como máquinas, é isso. Foi na repetição, ouviu aquilo, né? Várias e várias vezes, eu tenho que amar, eu tenho que julgar algumas coisas, né? Eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que agir de certa maneira com as pessoas. E aí nós começamos a mudar apenas o nosso exterior. E aí eu estou na igreja, eu mudo a minha roupa, agora eu não uso mais jeans, eu uso social. E agora eu ando com uma Bíblia, agora eu tenho uma Bíblia no meu tablet, no meu celular. Agora eu tenho um linguajar diferente, eu não falo mais palavrão, eu falo aleluia. Mas por dentro, está totalmente fora daquilo que Deus deseja. Porque virou essa máquina. O versículo de Provérbios que nós lemos diz que, acima de tudo, guarde o seu coração. Por que eu devo guardar o coração? Pois dele depende toda a sua vida. Depende uma parte da sua vida? Toda a sua vida. Toda a sua vida depende daquilo que você guarda dentro de você. Se ainda há um coração aí, batendo, pulsando, eu repito, não é somente esse pedaço de carne, mas a essência de quem você é. Se ainda há esperança. Mas se não há, você perdeu a sua vida. E isso é muito importante, é muito sério. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Melhor, aonde está o teu coração? Aonde você tem colocado o seu coração? Nós cuidamos tanto do nosso corpo, nós alimentamos, nós damos água, tomamos banho, às vezes, escovamos dente às vezes, mas cuidamos do nosso corpo, né, no nosso dia a dia, nós cuidamos da nossa aparência, nós queremos ter uma aparência boa diante das pessoas, mas na maioria das vezes nós não cuidamos de quem nós somos por dentro, não tentamos melhorar aquilo que nós somos, nos espelhar em Jesus para sermos pessoas melhores, mas simplesmente eu quero manter essa aparência e ser agradável diante das pessoas. Eu devo cuidar daquilo que está dentro de mim, porque é isso que depende da minha vida. Não é a minha aparência, mas é aquilo que está dentro de mim. Agora eu pergunto para você, onde? Onde eu guardo meu coração? O versículo diz, guarde o seu coração. Ó, é um conselho para você, guarde o seu coração, porque dele procede a sua vida. Mas onde nós guardamos o coração? E é interessante quando nós temos alguma coisa preciosa na nossa vida, nós sempre temos um lugar para guardar. É ou não é verdade? Está chegando um bebê. O que você faz? Já tem o bercinho, tem o quarto, pronto para a chegada do bebê. Né? Ninguém sai, vai na concessionária, compra um carro, está dirigindo no meio da rua, lembra, né? E agora, onde que eu vou pôr o carro? Não tem garagem? Deixar onde? Ninguém faz isso. Porque aquilo é precioso para você e você prepara tudo para que aquilo tenha um lugar específico para ser guardado. Agora, onde guardar o coração? Se eu te desse uma pedra preciosíssima, preciosíssima, nunca encontrada antes, mas que fosse totalmente preciosa, e que fosse para você guardar, porque aquilo tivesse um valor inestimável. Ninguém poderia calcular o valor daquela pedra. Só que é o seguinte, você não pode deixar no banco. Você não pode entregar para ninguém. E outra, vão ter pessoas que se descobrirem que você tem essa pedra na sua mão, vão querer te matar por causa dela. Pergunto, aonde você guardaria? Pensa aí.
Onde você guardaria? Talvez você pensou em vários lugares na sua casa. Você pensou num cofre, né? Guardar num cofre, né? Embaixo da minha cama. Talvez você pensou guardar no bolso. Não vou sair sem a pedra, vou dormir com a pedra no bolso. Vários lugares. Mas independente disso, se gerou aí no seu pensamento, nessa imaginação, se gerou um sentimento de medo. Poxa, e agora? O que eu faço? Eu não sei onde eu guardo. E agora? Como é que eu vou fazer? É isso. Cheguei onde eu queria. Porque a Bíblia não fala onde guardar o coração. Mas eu tenho que tratar isso como uma preciosidade tão grande na minha vida que se eu bobear, alguém vai tomar meu coração. Se eu bobear, as coisas do mundo vão me atrair, eu vou perder meu coração. Isso aqui tem muito valor, muito mais valor do que qualquer pedra. E se eu não me cuidar, eu vou perder. E agora, o que eu faço para guardar? E é isso. Eu tenho que buscar para guardar. Sabe por que eu preciso guardar o coração, principalmente? Porque é no coração que nós temos o nosso relacionamento com Deus. Ele não quer o seu intelecto. O Salmo 119, versículo 11, diz que eu escondi a sua palavra aonde? No coração, para não pecar contra ti. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se confessarmos Jesus como nosso Senhor e com o coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, é no coração. Não é em outro lugar. Nós devemos guardar, porque é aqui que eu tenho o meu relacionamento com Deus. Perdeu o coração? Perdeu a vida. Se eu deixar meu coração solto, eu perdi minha vida. Sabe por que eu tenho que guardar meu coração? Porque um dia eu vou bater um papo frente a frente com Deus. E quando eu estiver diante de Deus, e eu vou apresentar minhas obras, aquilo que eu fiz de bom, até mesmo as obras que eu fiz, elas podem queimar diante de Deus, se aquilo não for do coração. Eu vou bater um papo com Deus, e em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu vou falar para Deus sobre tudo aquilo que eu fiz neste mundo, sobre tudo aquilo que eu passei, sobre as lutas, sobre as vezes que eu fui na igreja, sobre as pessoas que eu evangelizei, sobre o meu procedimento no meu trabalho, sobre como eu era um bom pai em casa, um bom marido. Mas no final dessa conversa, Deus vai olhar para mim e falar assim, ó, e o coração? E aí neste momento, tudo aquilo que eu guardei, o coração que eu guardei todo esse tempo, vai chegar a hora que eu vou ter que abrir esse cofre. Eu vou ter que abrir e mostrar para Deus como que está o meu coração. E se tudo aquilo que eu fiz estiver ali, aí vai valer a pena. Mas se tudo aquilo não estiver ali, não adianta. Se nós estivermos aqui e simplesmente cantarmos as músicas, que posso fazer se não entregar-te o meu coração? Se tiver bons músicos, vai ser só música profissional. Se eu simplesmente vir à igreja e ouvir o sermão, e aí na segunda-feira volta tudo normal, e aí eu quero ir no domingo de novo na igreja, eu estou indo na igreja. Isso vai ser só religião. Mas todas essas coisas fizerem parte da minha vida, do meu dia a dia, estiverem dentro de mim, as coisas serão diferentes. Porque está tudo aqui dentro. Perdeu o coração, perdeu a vida. Como é que está o seu coração? O quanto do seu coração está em Deus? Eu sei que há muitas lutas que nós passamos, há muitas provações que nós passamos, e algumas coisas nós temos uma dificuldade para entregar para Deus. E nós temos mesmo. De dizer, Deus, me ajuda a cuidar do meu coração. Eu não tenho toda essa capacidade de cuidar dele.
mas o Senhor pode me ajudar. Alguns anos atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande, uma tristeza muito grande, abalou a minha vida, foi o pior ano da minha vida. E eu não sabia o que fazer, estava totalmente perdido naquela situação. E no momento, eu, conversando com Deus, eu ouvi Deus falando assim: Giovanni, você entrega suas dores para mim? Eu falei: entrego, Senhor. E aquilo mudou minha vida. E não sei se você, talvez seja as suas dores, talvez seja uma mágoa, talvez seja um rancor, talvez seja o tempo. O que será que Deus perguntaria para você? Você entrega seu tempo para mim? Entrega seus dias para mim? Entrega o seu computador para mim? Todas essas formas, é tudo aquilo que está no seu coração. E Deus, Ele quer 100% do seu coração. Eu não vou entregar para a Alessandra a minha carteira, até porque, coitada, né? Não adiantaria nada. Mas eu vou entregar para ela tudo que eu sou. Eu não vou entregar para minhas filhas um lugar para morar, para dormir e um mamazinho de manhã. Eu vou entregar para elas tudo que eu sou. Deus, Ele não quer o seu intelecto. Ele não quer as suas vindas no domingo à noite na igreja. Ele quer tudo aquilo que você é. Eu pergunto, você está disposto a entregar para Deus tudo aquilo que você é? Guarda o seu coração. Perdeu o coração, perdeu tudo. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, obrigado, Pai, pelas suas instruções. Obrigado, Deus, porque em meio a tantas tribulações, a tantas lutas, tantas coisas que nós passamos aqui, ainda há uma grande esperança, Pai, da qual nós temos de guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração a tal ponto de chegarmos um dia diante do Senhor, face a face contigo, Pai, e entregar esse coração puro diante de Ti. Porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor. Ó Pai, mas nos ajuda, Pai. Porque quando nós olhamos para a sociedade ao nosso redor, quantas pessoas que de fato têm perdido o seu coração, e nós não queremos, Pai, que o nosso coração também se perca. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando, Pai, na nossa vida, nos ajudando, Pai, a guardar a cada dia o nosso coração, a estar alerta diante de todas as coisas, as pessoas que querem tomar o nosso coração, aquilo que nós temos de mais precioso. Porque no final das contas, de todas as coisas que nós fazemos para o Senhor, se não for do nosso coração, de nada vai valer. Abençoe, Pai, a sua igreja, nos ajude a manter o nosso coração intactos para Ti, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós temos muitos projetos e muitas coisas maravilhosas para esse ano na igreja. E nós queremos que cada um participe disso. Mas isso só vai acontecer se o nosso coração estiver limpo, estiver puro. Por isso, diante dessa música que nós vamos cantar agora, eu quero que você confesse para Deus. Nós devemos voltar, sabe, as raízes. Confesse pecados. E não é, Deus, eu confesso os meus pecados. Fala para Deus aquilo que você tem feito. Além de confessar os pecados, fala sobre as suas dores. Deus, eu não tenho agido da melhor forma com o Senhor, porque isso tem me afetado. Além disso, assuma um compromisso com Ele de dizer: Deus, eu quero entregar tudo o que eu sou para o Senhor, porque o Senhor é digno. Lembra, Deus não quer uma parte sua, não quer o seu intelecto, Ele quer tudo o que você é. Então, enquanto nós cantamos, pensa sobre isso, mas de verdade, fala com Deus, deixa Ele falar com você também.
sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua